Quando agentes da Polícia Federal chegaram à mansão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, às 6 da manhã do dia 14 de janeiro, encontraram algo que não esperavam. Um advogado já estava postado no portão externo. Os seguranças do imóvel, armados e contratados por empresa privada, se recusaram a deixar a Polícia Federal entrar. As informações garantem que a Polícia Federal teria cobrado de Vorcaro que ninguém ficasse de fora. E, segundo já essas primeiras especulações, os ministros já teriam sido citados. E nomes dos 3 poderes, né? Já de cara, os peixes grandes. O STF enganou todo mundo. É tudo mentira o que o STF julga. É tudo mentira. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Gleice anuncia que vai deixar do governo Lula nesta quarta-feira. É isso mesmo. Ministra concorrerá a uma vaga no Senado pelo estado do Paraná. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que deixa o comando da articulação do governo na próxima quarta-feira, para disputar uma das 2 cadeiras que estarão em jogo no Senado pelo Paraná. Segundo Gleici, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve definir o sucessor dela até o final desta semana. Flávio vence Lula em um eventual segundo turno, mostra Paraná Pesquisas. Um levantamento divulgado nesta segunda-feira pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que o senador Flávio Bolsonaro venceria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em cenário com apenas os nomes dos dois nas eleições presidenciais de 2026. Nessa simulação, Lula ficaria com 44,1% das intenções de voto e Flávio com 45,2%. A diferença está dentro da margem de erro e, portanto, trata-se de um empate técnico. Nesse cenário, 6,2% disseram que votariam em branco ou nulo, ou não escolheriam nenhum, e 4,5% não souberam responder. Polícia Federal vê sinais de vazamento em operação contra Daniel Vorcaro. É isso mesmo. Tem uma matéria interessante no UOL Prime dizendo que as ações de busca da Polícia Federal no caso Master tem uma sequência de indícios de vazamento. E aí tem casos assim que são difíceis de explicar se não houvesse um vazamento, né? Eu vou ler só o comecinho da matéria para você ter uma ideia. Quando agentes da Polícia Federal chegaram à mansão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, às 6 da manhã do dia 14 de janeiro, encontraram algo que não esperavam. Um advogado já estava postado no portão externo. Os seguranças do imóvel, armados e contratados por empresa privada, se recusaram a deixar a Polícia Federal entrar. E a Polícia Federal disse que teve que forçar a entrada. E essa cena, diz a reportagem, se repetiria com variações em ao menos 5 outros endereços naquela manhã, em São Paulo, Minas Gerais, no Rio de Janeiro e na Bahia. Isso de acordo com documentos obtidos pela reportagem do UOL, que mostram sinais de que em cada um desses endereços, os investigados souberam com antecedência da operação. Isso dá, Ailton, uma noção do grau de influência de Daniel Vorcaro, porque se todos esses investigados ficaram sabendo da investigação com antecedência e da operação da Polícia Federal com antecedência, isso é só uma pequena amostra do grau de influência dele. O que a gente viu, ou que pelo menos ouvimos dizer até agora, já mostra isso claramente, né? As relações com políticos, governantes, judiciário, empresários, tem de tudo ali, né? E o risco é que de tanta gente, tantas informações, a gente acabe não investigando corretamente o que aconteceu, porque isso vai se dispersando, né? E aí perde o foco para fazer a investigação. Eu acho que a gente tem que lembrar que quando o Vorcaro começou a aparecer como suspeito, investigado, né, houve ali algumas tentativas de evitar que ele fosse investigado. E isso indica o poder dele, não é só um poder de dinheiro, é um poder de influência.
né? Como ele tinha ali informações de outros políticos e outros empresários, acaba criando uma rede de proteção a ele para proteger outros também que estão envolvidos, né? Então, desde ministro, no judiciário e até os empresários, né? Porque o que aconteceu com o Master implica uma série de empresas, né, e de fundos de investimento que você começa a colocar em dúvida não só aquele grupo, começa a colocar em dúvida outros também, né? Porque há ali, provavelmente, o que há mais é lavagem de dinheiro, né? O dinheiro não surge do nada, né? O dinheiro não é como tem aquelas grandes negociações de um dia para o outro que tem uma valorização, percentuais muito altos, né? Como a gente ficou sabendo no caso do Master. Isso não é porque o dinheiro brotou ali, não, é lavagem de dinheiro. E lavagem de dinheiro vem de crime. E o crime envolve todos esses personagens. Então é uma coisa muito grande mesmo. Como você mencionou, né, que a gente tem um conhecimento ainda pequeno, né, porque foi um celular e foi uma parte, né, de um celular do Vorcaro que conseguiu ali aparecer, a gente sabe que tem um pouquinho mais de informação, mas o fato é que é muito provável que tenha vazado, sim, a operação, né, porque a gente, não só por esses indícios, né, mas por toda a relação de outros envolvidos que tem aí políticos, que têm poder na polícia, que têm poder em contatar até um advogado, né? A gente não sabe quem foi que vazou, mas é muito provável que tenha vazado por tudo isso que a reportagem trouxe e pelas relações que o Vorcaro tinha. E o que eu espero é que esse monte de teias, né, do caso Master, não impeça uma investigação séria, porque foi muito sério, é um caso de corrupção que talvez seja o maior em volume, né, na história do país, e que envolve grandes pessoas, grandes políticos, né, nomes da política e do judiciário. Novamente consta em relação ainda à Polícia Federal, delação de Vorcaro e tudo mais, parece que as informações garantem que a Polícia Federal teria cobrado de Vorcaro que ninguém ficasse de fora, e segundo já essas primeiras especulações, e sim, a gente vai ter que seguir trabalhando com especulações, porque é o que a gente tem até o momento, os ministros já teriam sido citados, e nomes dos 3 poderes, né, já de cara, os peixes grandes. Será que a gente pode contar com isso? Eu espero que sim, né? É a única delação que faz sentido. Entregar banqueiros, empresários, como ele andou dizendo aí, por meio de jornalistas e alguns do Poder Legislativo, isso aí é muito pouco, né? A gente quer saber do contrato de 129 milhões de reais. Tinha saído na imprensa há um tempo atrás, em tom de clara ameaça, né? Que o Vorcaro estaria avaliando se ia precisar ou não fazer a delação contra os ministros do STF. Isso é tratado com normalidade na imprensa que vaza esse tipo de coisa, que está mandando recado, né? Veja, se ele vai decidir se delata ou não, é porque tem coisa para delatar. E qualquer acordo de delação tem que ser sério o suficiente para exigir que ele trate desse assunto e não fuja entregando ali meia dúzia de gato pingado, né? Então, o que mais tem me preocupado nesse caso desde o início, Mário, é a quantidade de gente envolvida. Porque quando todo mundo participou da farra, né, quase todo mundo, digamos assim, todo mundo é malandro, só uns poucos otários é que ficaram de fora, é óbvio que os malandros todos vão se unir, né, para tentar de alguma forma impedir qualquer tipo de investigação séria, de delação, de punição e por aí vai. Ou vão plantando as sementes da nulidade hipergarantista lá na frente, né? Soltura do Lula se encaixa nesse exemplo. Foi condenado em 3 instâncias por 9 juízes e desembargadores com provas sobradas e num malabarismo com base no CEP, né, ele foi solto e ficou elegível e voltou à cena do crime, como diria o seu vice, Geraldo Alckmin. Então, minha preocupação é essa. É muita gente envolvida, a Polícia Federal vai ter que realmente fazer um trabalho muito sério, blindado dessas pressões, dessa politicagem,
porque existem alas dentro da PF, né, diferentes, que atendem a causas ou interesses distintos, né? E o que se espera nesse trabalho é que a preocupação seja com a justiça. E se o Vorcaro participou de um esquema enorme envolvendo um monte de autoridades, inclusive do STF, a prioridade dele é delatar essas autoridades. Isso me parece claro, né? Se ele vai fazer isso, se a PF vai cobrar, vai exigir, se isso vai adiante ou não, aí são perguntas ainda em aberto, né? Mas a gente quer muito acreditar que sim, porque imagina se vier uma delação meia-bomba, denunciando ali uns deputados do Centrão e só. Né? Isso é um anticlímax danado, isso é um absurdo, né, se acontecer um negócio desse. Mas o brasileiro anda tão anestesiado, depois da esperança que ele depositou com a Lava Jato e da forma que a Lava Jato foi enterrada e a perseguição política, o 8 de janeiro e tudo, que, sei lá, os brasileiros hoje em dia parece que estão aceitando tudo já. Tudo, né? Todo tipo de abuso e colocando como parte da vida normal, da nova normal no país hoje. É isso mesmo. É uma tirania, uma ditadura de toga, eles fazem o que querem e ficam impunes. Né? Mas se for isso mesmo, lascou. O STF enganou todo mundo. É tudo mentira o que o STF julga. É tudo mentira. Na semana passada, o STF formou uma jurisprudência dentro do julgamento da CPMI e do INSS que dizia o seguinte: não pode prorrogar CPI ou CPMI. A gente aqui no STF, nós não podemos prorrogar. A gente pode instalar uma CPI, mas a gente não pode prorrogar. Por quê que pode instalar? Porque tinha precedente. Eles instalaram a CPI da Covid, por exemplo. Então eles podiam instalar, mas não podiam prorrogar a do INSS. Primeiro que está errado, porque se você pode mais, você pode menos. Se você pode instalar, você pode prorrogar. Mas tudo bem. Essa jurisprudência então é que está valendo? Não, não se enganem. Passou já uma semana, agora tudo muda. A CPI do Master, que está nas mãos do Nunes Marques, a imprensa, o Globo, agora já começa a dizer que o Nunes Marques está dando sinais de que ele não vai instalar a CPI do Master. Mas é claro. Por quê? Porque a jurisprudência de que era possível instalar, mas não prorrogar, servia para a CPMI do INSS que queria ser prorrogada. Agora, quando a CPI do Master, que precisa ser instalada e não prorrogada, o que não vale é instalar. Talvez eles ainda digam, prorrogar vale agora. Antigamente, na semana passada, na semana passada, podia instalar, não podia prorrogar. Agora, nessa semana, pode prorrogar e não pode instalar. Só falta dizerem isso. Nas mãos do Nunes Marques, a CPI do Banco Master, portanto, ao que tudo indica, será também impedida de seguir adiante. A jurisprudência do STF não dura uma semana. É tudo de mentirinha. É tudo para enganar trouxa. Por quê? Porque a única jurisprudência real, a única jurisprudência sólida, que aquela maioria formou na semana passada, aquela maioria que a ala podre do STF formou na semana passada, a jurisprudência é a seguinte: tudo o que for, o que disser respeito ao Banco Master, nós do STF vamos derrubar. Por quê? Porque tudo o que disser respeito ao Banco Master vai chegar na gente, nos ministros. E, portanto, nós não vamos permitir nem que nós ministros, nem que os nossos colegas sejamos investigados, nem que os nossos familiares sejamos investigados, acusados e muito menos condenados ou punidos. É isso. É a jurisprudência da autoblindagem, é a jurisprudência da autoproteção. Hashtag ninguém solta a mão de ninguém. Hashtag um por todos, todos por um. E o Nunes Marques faz parte dessa turma. Tá claro, não tá que ele faz? Tá claro. O filho dele tem OAB aí, 1 ano de OAB, já tem 500 clientes. Se juntar o filho dele com a mulher do Moraes, bom, acabou a advocacia no país, só eles vão ter cliente. Então, assim, é um negócio, fora que se desconfiava de que o Nunes Marques também iria votar para soltar o Vorcaro, aí não votou, foi com a maioria na semana passada, ele, enfim, já encontraram aí que societariamente alguém, familiares, teriam ligações de alguma forma societária com alguma operação do Master, quer dizer, é isso.
É isso. Ninguém solta a mão de ninguém. Ali o Mendonça está sozinho. A jurisprudência do STF não existe. E é por isso que eu volto a dizer. Acho que foi um erro o Mendonça levar para o plenário. Porque ali não adianta você querer ser legalista no lugar onde não há legalidade. Você precisa ser legalista, mas precisa ser esperto. Precisa saber jogar o jogo. E acho que, de alguma maneira, ali o jogo que foi jogado foi ruim. Foi ruim. Entregaram o ouro para o bandido, literalmente, nesse caso. Meus caros, a CPI do Master não vai adiante. Tudo indica isso. A jurisprudência do STF, ela balança mais do que pau de vara verde. Eles não têm mais vergonha nenhuma. Você entendeu? Não vai adiante. Tudo que disser respeito ao Banco Master não vai adiante. Ou o Congresso encontra um outro meio, que não é o de depender do STF, ou o Congresso para, e não tem mais CPI, não tem CPMI, não tem nada. Porque o Banco Master é o calcanhar de Aquiles do STF. Boa parte deles ou está enfiada nisso, ou está compactuando com o coleguinha que está enfiado nisso. Meus amigos, eu vou te fazer um convite. Se você gosta das minhas análises... Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!